simile est regnum celorum, grano sinapis et fermento. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda e ao fermento. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Reverendíssimo Padre Silvano, nosso pároco, reverendas religiosas aqui presentes, meus amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao penúltimo domingo do ano litúrgico. É o ano civil que vai terminando e junto com ele o ano litúrgico. Também já meditamos, junto a tudo isso, as nossas vidas vão chegando ao fim. Mas hoje, se na semana que vem nosso Senhor vai falar da grande abominação, da desolação dos últimos dias, do fim dos tempos, hoje nosso Senhor quer dar um refrigério às nossas almas, quer encher-nos de esperança com as parábolas do reino dos céus. Quer antecipar para nós a glória do reino dos céus, para que nós estejamos preparados para essa abominação da desolação que há de chegar, mas que nós, por virtude divina, ultrapassaremos, mas que nós, por virtude divina, venceremos. É isso que consiste as parábolas do reino dos céus. O reino dos céus, diz nosso Senhor, é como um grão de mostarda. O grão de mostarda é a mais pequena, é a menor de todas as sementes, diz o Evangelho. Mas quando ela brota, o seu fruto, a sua árvore, o desenvolvimento daquela semente está destinado a tocar aos céus, porque é a maior de todas as hortaliças. Assim também, nós sabemos, meus amados irmãos, são as palavras de São Paulo. Sabeis, meus amados irmãos, que sois eleitos. Somos eleitos a ser reino dos céus. Somos eleitos. Se o Senhor Jesus Cristo, se nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor da história, é o Rei do universo, enquanto nós ainda esperamos que venha a nós o seu reino, Ele quer reinar nos nossos corações. E é isso que significa que nós sejamos o reino dos céus, que nós sejamos, que nossos corações, pequeninos que sejam, por mais pequenos que sejam também o reino de Deus, que Ele já quer começar a reinar nos nossos corações. Porque Ele quer, como diz também São Paulo, se manifestar forte nas nossas fraquezas. Nós somos pequeninos, como fermento, mas somos destinados a fermentar toda a massa, a anunciar a Cristo e o seu reino de glória no céu, no mundo inteiro. Mas vamos pensar, meus amados irmãos, com também outras pequenas histórias, aquilo que nosso Senhor quer dizer quando nos chama de reino dos céus. Quando diz que a igreja é o reino dos céus. Nós podemos pensar no final do ano litúrgico, no final dos tempos, também na Santa Missa, como o final de uma grande procissão. Como uma procissão que fazemos e no fim da qual vem nosso Senhor Jesus Cristo, imerso em grande glória, envolto em grande glória. É como se nós estivéssemos chegando em grande procissão na nossa igreja, o palácio de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele vem entrando aqui, na pessoa do sacerdote, para oferecer seu sacrifício redentor por nós. E nós o aclamamos Senhor e Rei de nossas vidas, com o nosso glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Aclamando Santo, Santo, Santo é o Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aclamando uma vez mais, quando for levantado para a nossa adoração, Senhor e meu Deus, não sou digno que entreis na minha presença. Mas, meus amados irmãos, nós também podemos refletir na realeza de Cristo, que quer se manifestar forte na nossa pequenez, na nossa fraqueza,
pequenos grãos de mostarda que somos, se nós voltarmos os nossos olhos para o Antigo Testamento? Mais precisamente, 1400 anos antes da vinda de Cristo ao mundo, antes da vinda de nosso Senhor, nós podemos nos debruçar sobre a história do grande general do exército israelita, Gedeão. Gedeão era juiz do povo de Deus. E naquele tempo, mais ou menos como também hoje, os árabes e os israelitas viviam em guerra pela terra prometida. E Gedeão levantou-se para proteger, para defender o povo de Deus em meio àquela invasão árabe. Enquanto os árabes chegavam avassaladores com um exército de 65 mil homens, a frente de batalha israelita contava com apenas 35 mil soldados. Mas, como os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, o Senhor se manifestou a Gedeão e disse para ele: Gedeão, o seu exército é muito grande. Ora, imagine, um exército de 35 mil que vai enfrentar um exército de 65 mil homens. Não é, de maneira nenhuma, grande. Mas o Senhor se manifesta para ele, diz para ele: o seu exército é grande demais. Não aconteça que eles pensem em vencer essa batalha pelas suas próprias forças. Diga para aqueles que têm medo irem embora. E é claro, numa luta onde 65 mil travam batalha contra 35, muitos eram os que tinham medo. E, para a surpresa e também para o terror de Gedeão, 25 mil homens foram embora. E Gedeão, confiando na palavra de Deus, voltou a marchar com apenas 10 mil soldados. Ainda assim, porque definitivamente os caminhos de Deus não são os nossos, o Senhor se manifestou mais uma vez para Gedeão. E ele já estava até com medo dessas manifestações. Lá vinha mais uma desgraça. E o Senhor mais uma vez disse para ele: Gedeão, o seu exército é grande demais. Não aconteça que pensem terem vencido essa batalha por suas próprias mãos, por sua própria virtude. Elegerei aqueles que hão de lutar contigo. Mande-os tomar água no rio, e eu escolherei deles alguns homens. E Gedeão observava, mandou que seu exército tomasse água no rio, em meio ao qual vinham marchando. E enquanto alguns homens se abaixavam, como nós faríamos para tomar água, de nossas próprias mãos, alguns deles, alguns mais brutos, um pouco menos esclarecidos, se abaixavam para tomar a água do rio como se fossem cães, lambendo a água como se fossem cães, porque eram muito simples, eram um pouco ignorantes. E nosso Senhor disse para Gedeão: eis aí o teu exército, cerca de 300 homens apenas. Não aconteça que pensem terem vencido essa batalha por suas próprias mãos. E acontece que o exército de Gedeão, liderado por ele, travou uma impressionante, uma incrível batalha, no meio da qual podia se notar certamente, é claro, 300 que lutam contra 65 mil, a mão de Deus guiava Gedeão e o povo de Israel, o povo de Deus, o seu reino. No fim daquela grande batalha, no qual o povo hebreu saiu vencido com só 300 homens, o povo entusiasmado, animado por aquela vitória, aquela grande vitória, impressionante, inacreditável vitória, quis proclamar Gedeão seu rei. Quis aclamar Gedeão seu rei. Mas ele disse: não, o rei de Israel é um só. O Senhor, nosso Deus, é o nosso rei. É isso que significa dizer que o reino de Deus, que nosso Senhor é rei e que nós fazemos parte do reino de Deus. Nós, se havemos de lutar e travar grandes batalhas em nossas vidas, por muitas vezes parecendo que lutamos sozinho, nosso Senhor quer manifestar a sua grandeza na nossa pequenez. Isso significa que nós somos grãos de mostarda destinados a atingir sumas alturas.
grandes vitórias nas batalhas de nossas vidas e nas batalhas pela nossa salvação eterna. Agora, 2000 anos depois da vinda de Cristo, outra grande batalha assola o mundo. Essa agora já o mundo inteiro. E é um novo imperador do mal que vem assolar a Europa com suas ideias, com suas ideologias vindas do demônio. É Hitler que avança com seu imperialismo socialista sobre a Europa e vai anexando ao seu império, subjugando ao seu império as nações que lhe são próximas. Mas agora, outro general do exército de Deus, do novo povo de Deus, eleito que eram por nosso Senhor, vem em auxílio, vem defender o novo povo de Deus. É Pio XII, o Santo Padre, o Papa Pio XII. Depois de muitas intervenções em favor do antigo povo de Deus, porque ele também se preocupava com todos, depois de muitas intervenções em favor do mundo e daqueles que eram mais perseguidos, conta-se que Pio XII acolheu, inclusive, centenas de judeus dentro dos muros do Vaticano para que pudesse defendê-los. Depois de muitas intervenções pacíficas em favor do povo de Deus, da igreja e também do antigo povo de Deus, Pio XII resolve fazer uma intervenção mais forte. Resolve mandar uma mensagem para aquele líder do exército do mal para ameaçá-lo da ira divina. E de fato, conta-se que Pio XII mandou um telegrama para o Führer alemão, o líder do exército alemão, dizendo para ele que ele tivesse medo da ira divina que enfrentaria se não desistisse da sua maligna empreitada. E, num sarcasmo mais ou menos um tanto quanto diabólico, quando um oficial de seu exército veio dizer para ele: general, meu general, Pio XII lhe ameaça com a ira divina. Num sarcasmo mais ou menos diabólico, Hitler responde para o seu oficial, que viveu para contar essa história, responde para ele: Pio XII? E quantos exércitos ele tem? Um pouco depois, vem a ruína de Hitler. Ele termina a própria vida no movimento de suicídio e leva também a sua nação, o seu império, à grande ruína. E quantos exércitos tinha Pio XII? Nenhum. Mas ele era o grande general do exército de Deus, grande santo padre, preocupado com o mundo inteiro, o novo povo de Deus, o novo reino dos céus, que é a Santa Igreja, e ela está aberta a todos os povos, que veio em defesa do seu Senhor. E não se proclamou vencedor a si mesmo, mas atribuiu toda a honra e toda a glória do final da guerra a Cristo, Rei da história e dos corações dos homens. Meus amados irmãos, isso que significa sermos pouca coisa. É isso que significa que Deus queira se manifestar forte nas nossas fraquezas. É isso que significa que nós sejamos grãos de mostarda, fermento na massa. As nossas vidas, as nossas lutas são destinadas a ampliar, a levar o reino dos céus aos confins do mundo. A levar a palavra de Deus e o exemplo de uma vida virtuosa, que seja a nossa vida, até os confins da terra. Como fazia a grande Santa Teresa de Calcutá, até as vielas mais escuras. Como fazia também o grande São João Paulo II, pedindo ao mundo inteiro que abrisse, que escancarasse as portas dos seus corações, reino de Deus, destinados a ser reino de Deus, escancarassem as portas de seu coração a Cristo Jesus, nosso Senhor.
Nós, pequenos que somos, humildes que somos, no exército de Deus, somos chamados a finalmente botar em prática o exemplo do grande São João Vianney. É sabido de todos que São João Vianney tinha muitas dificuldades na sua vida de seminário. E ele tinha muitas dificuldades nos seus estudos. Quando estava próximo de ser ordenado sacerdote, ele falhou em todos os testes, em todas as provas que ele devia fazer. E ele foi chamado no escritório do padre reitor, e o padre reitor disse para ele: meu caro Vianney, os padres me trazem os seus resultados e todos eles me dizem, unanimemente, você não tem condições de ser padre, não tem condições de ser ordenado. Eles chegam a dizer que você é um completo burro em teologia. Como que você se defende? Como que é que você quer seguir o sacerdócio? E ele, muito humildemente, reconhecendo a sua condição de completo burro em teologia, responde para o padre reitor: reverendíssimo monsenhor, o senhor não se lembra da história de Sansão e como o Senhor Deus fez que Sansão vencesse a 1000 filisteus usando como arma a queixada de um burro? Imagine só o que ele pode fazer com um burro completo. Meus amados irmãos, essa é a nossa via. É isso que significa que nós sejamos grãos de mostarda. É isso que significa que nós sejamos fermento na massa. Pela nossa humildade, estendamos o reino de Deus aos corações do mundo inteiro. Peçamos à Santíssima Virgem Maria que ela seja o nosso auxílio, que ela seja o nosso consolo, que ela seja, mais que tudo, o nosso refúgio. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.